aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei o que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Celebramos a memória de São Timóteo e de São Tito, aqueles a quem o apóstolo Paulo chama de filhos. De fato, assim compreendia o apóstolo das gentes a sua missão. Ele, em sendo um homem celibatário, não deixava de ser fecundo. Gerou comunidades e gerou homens que deveriam confirmar estas comunidades no caminho do Senhor. Como ele mesmo vai fazer lembrar na carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando chamando Timóteo de seu filho, pede e o exorta que ajude a comunidade a permanecer firme no caminho do Senhor, Jesus Cristo, ou de sua doutrina. Vale aqui, se nos é permitido, para brindar esta nossa homilia, não só com conhecimento exegético, isto é, com aquela compreensão do sentido por detrás das Escrituras, mas também com aquilo que nos pode trazer a sabedoria da literatura popular. A palavra bispo, Timóteo e Tito eram bispos, vem do grego episcopos, que quer dizer aquele que vê acima. Scopus, olho, epi, acima de. Ariano Suassuna, quando escreve o Alto da Compadecida, nós sabemos, no Alto da Compadecida havia um bispo ganancioso. E num determinado momento, quando o padre da peça está um pouco assustado, com medo de ser repreendido pelo bispo, ele diz a João Grilo: o bispo é como uma ave de rapina, uma ave a quem nada escapa. Com Deus a gente até negocia, com o bispo nunca. De fato, há uma ironia por detrás desta peça da nossa literatura. Ariano Suassuna está brincando com a etimologia da palavra episcopos, aquele que vê acima, dizendo de um risco dos pastores terem para com o rebanho uma relação de rapinagem. Foram colocados nesta missão os bispos e, como seus colaboradores, os padres, para ter um olhar de cuidado e não um olhar de coação, de usurpação em benefício próprio, porque senão passam de águias cuidadoras a aves de rapina. Pois bem, Tito, Timóteo são chamados a serem guardiães da fé e guardiães do povo. E vamos então nos ater a esta expressão por detrás da carta de Paulo a Timóteo, que acabamos de escutar, para assim compreender o sentido das Sagradas Escrituras. Sigamos então em nossa aventura. O apóstolo Paulo inicia esta referida carta dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aqui nos ater a esta expressão. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A etimologia desta palavra, apóstolo, enviado a partir de. Paulo compreende a si mesmo como aquele que, a partir da experiência do Cristo, se põe a anunciar. Como nós cantamos, sendo auxiliados pela belíssima voz da Iara, o Salmo. O apóstolo é alguém que se dispõe a anunciar,
de modo a encantar o mundo com aquele que o encantou, Jesus Cristo. E Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, isto é, a partir do encontro que fez com Jesus Cristo, se põe a anunciar o seu evangelho, o reino tão próximo, reino capaz de salvar e de curar, a respeito do qual fala Cristo Jesus, Senhor nosso, no evangelho que acabamos de escutar. E ele diz que ele o faz por desígnio de Deus. Esta expressão, desígnio de Deus, vai retomando continuamente nas cartas do apóstolo. Sejam nas cartas autenticamente do apóstolo Paulo, sejam aquelas chamadas de deutero-paulinas, sejam aquelas chamadas de cartas pastorais. Lembremos-nos daquilo que diz o mesmo apóstolo na carta aos Efésios. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu. Olha só, em Cristo Jesus, o Pai escolhe a cada um de nós. E assim se cumpre aquilo que Ele mesmo, Jesus Cristo, vai dizer no capítulo 15 do Evangelho de João. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e ao escolher vos enviei, para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. E o grande fruto que Ele espera dos seus discípulos, como está enunciado no Evangelho de João, é o fruto do amor. Um amor heróico, corajoso, incansável, um amor capaz de salvar, que deve estar nos lábios, mas sobretudo manifestar-se concretamente na vida daquele que se dispõe a ser uma testemunha de Jesus Cristo. Vai lembrar também o mesmo apóstolo Paulo, nesta carta aos Efésios, que foi por livre decisão da vontade que o Pai nos escolheu, para que fôssemos perante a sua face sem mácula e santos pelo amor. É preciso que cada um de nós aqui se enxergue. Tito, Timóteo, mas cada um de nós, discípulo de Jesus Cristo, escolhido em Cristo e, antes de tudo, desejado por um desígnio livre, desígnio da sabedoria e desígnio do amor de Deus. É neste desígnio que cada um de nós se encontra para fazer da própria vida um anúncio vivo, ainda que não raro, rangendo os dentes e com muita dor, um anúncio vivo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este desígnio de amor, desígnio desde toda a eternidade, num amor que é desde sempre e para sempre, da parte de Deus em direção a nós, que assume um rosto concreto, eterno, em Jesus Cristo, é referente a uma promessa da vida. Esta promessa, esta esperança viva a que somos chamados, como vai lembrar o mesmo apóstolo Paulo, uns versículos à frente, na carta aos Efésios. Uma esperança viva que diz respeito a uma herança que é concedida aos santos, a riqueza, a grandeza de Deus que age em nós, e também esta força, como ele vai lembrar na carta aos Efésios. E prossegue o apóstolo Paulo dizendo ao seu querido filho Timóteo: graça, misericórdia e paz da parte do Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é sempre a maneira do apóstolo Paulo iniciar a sua carta. Ele faz uma introdução que de algum modo já antecipa aquele que será o tema trabalhado na sua carta, e ele sempre inicia assim: graça e paz. É por isso que nós, os padres, assim iniciamos cada celebração eucarística com este desejo. O primeiro desejo é aquele que herdamos dos judeus, o shalom, uma condição positiva de vida, para que possamos receber em nós concretamente as bênçãos do Senhor de que necessitamos para bem-estar. Isto é a paz, isto é o shalom. E a graça, aquela saudação própria do mundo grego, o charis, que na verdade é uma tradução do amor, da bondade de Deus, que já é também conhecida da Sagrada Escritura, sobretudo nos textos veterotestamentários. Mas o apóstolo Paulo introduz, no meio destas palavras, uma outra, que não é assim tão comum se nós observamos a saudação das outras cartas. Ele diz graça e paz, mas no meio ele coloca misericórdia. Já compreendemos, e quem acompanha as minhas homilias sabe que estou o tempo todo retomando a este ponto, porque esta é a insistência das Sagradas Escrituras. Graça
E misericórdia, quando nós olhamos o hesed no hebraico, são a mesma palavra. Graça, misericórdia, amor, bondade, tudo isso tem a mesma etimologia. Por que é que o apóstolo Paulo então introduz este tema da misericórdia, quase que desdobrando? Ele desdobra, entende? Ele pega uma palavra que já conteria em si tudo isso, amor, bondade, graça, misericórdia, e a destaca. Por quê? Porque a misericórdia é uma palavra essencial para compreendermos aquilo que nós somos diante de Deus. Paulo, em primeiro lugar, olhando para si, vimos ainda ontem, na festa de sua conversão, obstinado, um neurótico compulsivo, que viveu o rigor da lei, imaginando agradar a Deus, cai do cavalo, é vencido pelo próprio Jesus Cristo, e ao ser vencido por Jesus Cristo, deixa de ser vítima de si mesmo e faz a experiência da dikaiosine tuteu, da justiça de Deus cantada nos Salmos, da misericórdia de Deus, de modo que se transforma profundamente. É ele, o mesmo apóstolo, quem vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 15, é pela misericórdia de Deus que sou o que sou. Esta consciência deve ser profunda a cada um de nós, porque vai lembrar o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, cuja memória hoje celebramos, lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz: não foi por causa de nossa justiça que Deus nos chamou, mas foi por causa da sua misericórdia. E nesta misericórdia, todos nós somos renovados mediante um novo nascimento, somos regenerados pelo Espírito Santo. É por isso que o mesmo apóstolo vai, nesta leitura que nós acabamos de escutar, dizer de uma consciência sincera. Uma consciência sincera que nos ajuda a ter um testemunho de fé, uma consciência pura que nos ajuda a ter um testemunho de uma fé sincera, sem hipocrisia. Porque se nós não tomamos consciência, irmãos e irmãs, que nós somos os primeiros objetos da misericórdia de Deus, nada feito. Nós iremos dizer palavras bonitas, nós iremos punir o mundo com coisas que nós não aceitamos dentro de nós mesmos. E assim o que restará a nós será a hipocrisia. Assim o que restará a nós será confundir o evangelho da graça com um evangelho de normas, com um evangelho de rigidez. E assim iremos castigar os outros com os mesmos castigos internos do que padecemos. Não, é a misericórdia que experimentamos de Deus, a sua graça e a sua bondade, que é a fonte contínua do nosso anúncio. É porque nós, sobretudo os pastores, estamos cercados de fraqueza, que nós nos dispomos a ser compreensíveis com aqueles que padecem. E assim, cada pastor é chamado a ser uma manifestação concreta, real, diária, heróica da bondade do nosso Deus, que constitui e associa a si aqueles que Ele gostaria que anunciassem o seu Evangelho. Quero retomar a este ponto. Não arredemos o pé da misericórdia de Deus, porque se não nos deixarmos alcançar e restaurar por esta misericórdia, por esta graça, por este amor, nós iremos mendigar outros amores e não seremos servos anunciadores do Evangelho da graça, mas assim nos disporemos a anunciar outras coisas que terão mais a ver com ritos, que terão mais a ver com castigo, que terão mais a ver com nossas frustrações internas e muito menos a ver com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua graça. O apóstolo Paulo continua exortando Timóteo a reavivar a chama da charis, do carisma que ele recebeu. Assim escutamos no versículo 6 desta leitura. A reavivar este dom de Deus que ele recebeu, Timóteo, mediante a imposição de suas mãos, não é? Este gesto que vai se repetindo na igreja desde o princípio. Os apóstolos impuseram a mão sobre os bispos impõem a mão sobre os presbíteros e sobre os diáconos, e esta imposição de mãos chega a toda a igreja, não é? Mediante a graça dos sacramentos. E o apóstolo Paulo, no versículo 8, diz a Timóteo uma frase que é preciosa a nós. Timóteo, sofre comigo por causa do Evangelho.
é uma expressão interessante. Sofrer por causa do Evangelho. E aqui quero trazer à nossa reflexão uma mística, Santa Clara de Assis, que parece dizer uma coisa que entra em contradição com o apóstolo Paulo, aquilo que ele está recomendando a Timóteo. Vamos fazer aqui uma guerra dos sexos, não é? Colocar um contra o outro, mas na verdade para entender que estão dizendo a mesma coisa. Santa Clara de Assis diz assim: depois que encontrei o amor de Cristo, não há dor que me faça sofrer. Parece uma contradição com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo a Timóteo: sofre por causa do Evangelho. Como é que nós podemos conciliar estas duas coisas? Em primeiro lugar, vamos entender o que o apóstolo Paulo está aqui querendo dizer com sofrimento. O que ele está querendo dizer é que todos nós iremos padecer de uma dor que é própria da existência, a cruz que todos temos que carregar, e uma cruz atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não imaginemos que seguir a Jesus Cristo nos irá dar condições confortáveis. Aliás, arriscaria dizer, se para nós é confortável seguir a Jesus Cristo, se nós temos muita tranquilidade para vomitar regras sobre a vida dos outros, da nossa família, da igreja ou de quem quer que seja, nós possivelmente não estamos seguindo a Jesus Cristo, mas a nós mesmos. Quem quer que segue a Jesus Cristo irá padecer da sua palavra, porque esta palavra vai se voltando sobre nós e vai nos purificando. Com ela nós vamos nos confrontando para nos tornarmos cada vez mais melhores. Portanto, seguir a Jesus Cristo irá impor a cada um de nós uma dor. Só que esta dor não será o simples sofrimento humano. Porque o simples sofrimento humano, a respeito do qual fala Santa Clara de Assis, é este nosso narciso ofendido, não? Nós, por conta de nossos traumas, de nossas limitações, por conta de nossas infantilidades, estamos o tempo todo multiplicando os sofrimentos. E estamos sendo vítimas de nós e vítimas de nossas frustrações. E isso corre o risco de envenenar o nosso anúncio do Evangelho. Então Santa Clara vai dizer: olha, é preciso que nós assumamos uma dor, assumamos a nossa fragilidade, assumamos a nossa humilde condição, e assim, experimentando o amor, experimentando, portanto, a misericórdia, a graça de Deus que nos constitui e que nos renova, nós iremos parar de sofrer. Porque uma vez que experimentamos o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo a respeito do qual fala Paulo no seu Evangelho, não haverá dor que nos faça sofrer. Quero terminar, então, esta reflexão com um olhar sobre o Evangelho. Uma particularidade apresentada pelo evangelista Lucas. Diz que naquele tempo o Senhor Jesus escolheu, foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, 72 discípulos. Aqui o texto está em comunicação lá com o Antigo Testamento, quando se diz que Deus pega uma porção do Espírito de Moisés e comunica a 72 homens prudentes. Por que está em comunicação com esse trecho? Porque Jesus Cristo é o enviado do Pai. Ele é o apóstolo. E ele associa a si apóstolos, que vão associando a si outros enviados. Se nós lemos lá no grego, o que está dito é o apéstelen. Cristo enviou. Ele é o apóstolo do Pai, que vem a partir do Pai, que constitui 12 apóstolos, e a partir destes 12 apóstolos, outros apéstelen, ou seja, outros discípulos, e assim vai alcançando cada um de nós. E há uma curiosidade, aqui se diz que o Cristo envia estes anunciadores da misericórdia, envia à sua frente, para ir aonde ele mesmo deveria ir. Olha só, que missão a nossa, hein? Nós, Timóteo, Tito, cada um de nós, deve ser uma expressão em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, desta misericórdia, deste Evangelho, deste reino, desta graça de Deus. Esta é a sua missão, a minha missão, a missão de cada um de nós, e não podemos fugir dela, porque onde quer que nós estejamos, com dores, é neste lugar que Cristo nos plantou, para que sejamos um sinal do seu Evangelho. Neste lugar, não em outro melhor, neste lugar, porque é este lugar onde Cristo deveria estar. Sua vida, sua casa, sua missão de mãe, de pai, de casado, a minha como padre, ainda que de vez em quando a gente esteja com os dentes rangendo, é neste lugar que Cristo deve estar, e Ele está através de nós.
E outro e último detalhe a respeito disso, quando Lucas fala estar à sua frente, no grego é lindo, não é? Porque no grego é prosopon. Prosopon é isso, a face. Olha que coisa interessante. Contemplamos a face de Cristo, como o apóstolo Paulo, como um abortivo viu a Cristo, e a partir do olhar com a face de Cristo, nós nos pomos a resplandecer a face dele, onde quer que nós nos encontremos. Porque a partir deste prosopon, tendo visto o Cristo, ouvido o Cristo, convivido com ele, nós nos disporemos a ser um outro Cristo. Como vai lembrar o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, é assim. Nós iremos ser um espelho da imagem de Cristo. E assim, de glória em glória, vamos sendo transformados pelo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas preces. A nossa resposta